Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando hoje Santa Rita de Cássia, nós chegamos ao ápice do tempo da Páscoa e escutamos essa palavra tão bonita, quando Jesus vai dizer da igreja. Jesus não está falando de João, discípulo amado, mas Jesus está falando de mim, de você, de nós. Está falando do povo de Deus. Por isso, na primeira leitura, nós escutamos Paulo em Roma, anunciando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. E essa palavra que outrora lá foi anunciada, chegou aos confins de toda a terra, como também chegou na vida da pequena Margarita, a Rita, essa menina lá de Cássia, que transforma o mundo pelo seu sim e que nos ajuda a entender que nós somos este João, discípulo amado de hoje. Por isso o evangelista São João vai terminar o evangelho dizendo para nós que no mundo inteiro não caberia as páginas de todas as histórias que Deus é capaz de fazer na vida de todos e cada um de nós. E não foi diferente com Santa Rita. Essa menina que desde muito cedo quis ser religiosa, quis ser uma consagrada a Deus, viver somente para Deus, mas foi obrigada pelos seus pais, de modo especial pelo seu pai, que a tinha prometido em casamento a um dos filhos de Ferrantini, Paolo, uma família rica de Cássia, uma família distinta em casamento. E ali então ela começou o seu calvário. Viveu o casamento, teve 2 filhos. O nosso ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou nesse casamento, mas sempre foi firme a Deus. Antes obedecer do que fazer a minha vontade. Antes obedecer do que pecar. E assim Santa Rita viveu a sua vida na obediência a seus pais. Seu esposo muito violento, o seu esposo um homem muito pecador, o seu esposo um homem dado à soberba da vida. Ela alcança, ainda em vida, a conversão de seu marido. O homem se torna um santo. Mas tamanha dor ele tinha provocado na vida de tantas pessoas, que um dia ele é alcançado por uma punhalada, como consequência dos seus pecados, e morre brutalmente. Tinha 2 filhos. Os filhos, naquele espírito de ira, querem revidar a morte do pai. E Santa Rita, em nenhum momento, se esquivou da fé, obediente a Deus. Prefiro ver os meus filhos mortos do que ver os meus filhos no pecado, tirando a vida de alguém. Prefiro ver os meus filhos mortos, prefiro ver os meus filhos com Deus, prefiro ver os meus filhos em Deus, do que os meus filhos entregue ao pecado. Em poucos dias os seus filhos adoeceram e faleceram brutalmente. Naquele instante, Santa Rita vive essas dores e vai então para a vida religiosa. Mas era impossível ser aceita na vida religiosa, um histórico de vida assim. Uma mulher tão sofrida, um casamento triste, no qual alcançara a conversão de seu marido, depois a sua morte, depois a morte de seus filhos. O céu, meus irmãos, o céu, minhas irmãs, faz por nós coisas extraordinárias,
Por isso, Santa Rita é padroeira das causas impossíveis. Por isso nós escutamos hoje, não ontem e nem amanhã. No mundo inteiro não é capaz de ter escritos as páginas da vida do que Deus é capaz de fazer. O céu se abriu. Não bastasse, Deus dá a ela a graça dos estigmas, bem na sua fronte, bem na sua testa. E ela obediente a Deus. Santa Rita de Cássia é uma mestra da espiritualidade. Temos a graça de ter aqui em nosso santuário uma relíquia de Santa Rita de Cássia. Temos a graça de ter o exemplo de Santa Rita de Cássia, tão presente na vida das nossas famílias. Temos a graça de olhar para Santa Rita de Cássia e entender quanto essa mulher é extraordinária na vida da igreja.